Podemos? Podemos. Boa tarde, companheiros e companheiras. Mais uma quinta-feira, programa Diretoria em Foco. Está aqui ao meu lado, trabalhador, senhor Walter. Pode falar, Walter. Bom, boa tarde aí, meus companheiros, minhas companheiras. Satisfação muito grande mais uma vez estar aqui participando da nossa rádio, São Márcio de Com, podendo trazer um pouco das novidades que nós temos aí na nossa refinaria de Duque de Caxias. É isso aí, Walter. Então hoje eu sempre faço isso, né? Porque o nosso diretor vice-presidente, né? Ele está em algumas outras reuniões, até falou que hoje ele não ia participar, que ele vai entrar em reunião. E eu trouxe o Walter porque ele está sempre lá na Reduc. Inclusive essa semana eu tenho ido também na Reduc, mas você é aquela pessoa que está sempre lá, tem muitas novidades, muitas coisas para poder dar ciência aí aos trabalhadores e às trabalhadoras. Está com a oportunidade, Eu Walter? acredito que o mais importante no momento em que nós estamos vivendo aí, que teve uma reunião lá atrás, lá no início do mês de outubro, que em novembro agora ia ter algumas expectativas para os trabalhadores. Então os trabalhadores estão na expectativa desse mês de novembro se iniciar aí, Sérgio, para que eles tenham as oportunidades, aqueles amigos lá do Corre, que muito tempo têm vindo buscar oportunidades. Foi um ano muito difícil para todos os trabalhadores aí, com poucas oportunidades, mas o nosso sindicato ali sempre ao lado dos trabalhadores, por isso que vale a pena ressaltar que essa parceria aí do sindicato, que na verdade, de fato, aí o sindicato é para poder defender os trabalhadores empregados, mas o nosso sindicato vai além, Sérgio. Ele também defende os trabalhadores desempregados na luta da oportunidade, junto às empresas, né, cobrando essas oportunidades de trabalho. E nós estamos aí na expectativa desse mês de novembro ser um mês de muitas oportunidades, se Deus quiser aí, que o nosso diretor, o Jean, está buscando aí junto às empresas, inclusive deve estar nesse momento com uma reunião, né, com a empresa também, para buscar essas oportunidades para os trabalhadores. Queremos dizer que os trabalhadores ali podem ficar confiantes aí que, se Deus quiser, as oportunidades vão surgir e todos vão ter as suas oportunidades. Também gostaria de falar, Sérgio, daquele momento histórico aí que nós vivemos na semana passada, né, a homenagem ao Mazin. Os trabalhadores, cada trabalhador lá guardou sua foto com aquele banner lindo lá do Mazin. É um momento histórico para a nossa categoria. Todas as vezes, Sérgio, que a gente fala do Mazin assim, a gente é um momento muito especial, sabe? É único na vida de cada um de nós aí, por causa da história que o Mazin fez ali naquele estacionamento, tudo que ele construiu aí a favor dos trabalhadores. Ensinou os trabalhadores a lutar pelos seus direitos. E hoje, Duque de Caxias, os trabalhadores são um dos mais aguerridos no estado do Rio de Janeiro, aí, no Brasil e tudo. Os mais aguerridos aí na luta, são muito solidários uns aos outros. Estamos aí todos convictos aí que essa união deve permanecer por muitos e muitos anos aí, para nós podermos alcançar o nosso objetivo. Inclusive também nós estamos na nossa data base já, né? Já lutando aí pela campanha salarial aí. Acredito aí também que nesse ano também, no próximo ano agora aqui também nós vamos ter grandes conquistas aí por causa dessa união dos trabalhadores junto ao nosso sindicato. Porque como a nossa doutora Karina sempre fala aqui também, né? Sindicato forte e trabalhadores unidos. Então vamos continuar nessa união aí, nessa pegada, para poder fazer a diferença de verdade, de fato, a favor de cada um de nós aí, porque a nossa categoria aí é uma categoria que merece essa união, essa parceria junto ao sindicato, e nós estamos juntos aí para fazer a diferença cada vez mais. É isso aí, Valtinho. Valtinho é o nosso amigo aí, né? Trabalhador. Né? Então ele também está buscando aquela oportunidade. Sim. Né? Buscando oportunidade lá na área da Reduc, né? É muito importante. Então, eu quero também dar algumas informações a todos vocês aí sobre os nossos convênios médicos. Tem a doutora Karina também, a doutora Hernani, tem coisas novas para falar pra gente hoje aí. O nosso programa está cada vez melhor aí, né? Fala aí, até que você falou para mim que tem... O que você falou? Eles vão apresentar o que mesmo? A doutora Karina e a doutora Hernani, o que é mesmo? Eu estava vendo aqui que hoje vai ter uma inovação aí, Acho que é meio ambiente, É isso. Né? O tema de hoje é um tema muito importante para os trabalhadores. Cada vez está trazendo um tema diferente aí para o trabalhador se informar. Isso, muito importante. Está fazendo da nossa rádio aí isso aí, um momento muito especial para a nossa categoria aí, que a nossa área aqui está se evoluindo cada vez mais. Na outra programa que eu estive aqui, eu fiquei também sabendo que em breve vamos estar de cara nova, né? Um espaço melhor para os trabalhadores, para caber mais pessoas aqui na live, né? Para poder levar mais essas esse caiu de notícias para os trabalhadores aí ser cada vez melhor para vocês que estão sempre aqui acompanhando a nossa live, né? Participando aí da nossa Rádio São Márcio de Com. É muito importante para os trabalhadores aí, que é um fato inédito, né? Em relação ao sindicato, em relação à conversa com o trabalhador, uma conversa direta
também com a esposa do trabalhador também, que está em casa também, tem a oportunidade de falar, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, porque ela também faz parte dessa categoria, né? E tá, inclusive agora você vai falar até dos convênios que mais usa mesmo a família do trabalhador, né, Sérgio? Então passa para eles aí, Sérgio, nossas informações aí do convênio do sindicato. Então isso aí, tá? Então a doutora Karina já está ali à frente, né? Sim. O nosso amigo Valtinho teve a oportunidade dele. Agora a doutora Karina ela pode se assentar aqui. Obrigado, rapaziada. Tá bom, Valtinho? Muito obrigado aí, tá? Eu vou ser mais rápido, né? Deixa até isso aqui que a doutora Karina ela vai fazer. Eu quero falar sobre os convênios médicos, né? Vou ser bem breve. Estava até conversando com o Léo, com o Valtinho, com a doutora Karina, que eu sempre quando eu leio tudo, mas eu vou falar, porque praticamente todos os trabalhadores já sabem, né, dos convênios. E só para poder relembrar a vocês que a gente temos um convênio médico, CEMAP Saúde em Duque de Caxias, fica na rua Marechal Floriano, número 954, 25 de agosto, Duque de Caxias. Telefone de contato é 2772-2760. Temos telefone no WhatsApp também, 97315-6848. Segunda-feira temos otorrino, angologista e urologista. Terça-feira, clínico geral, pediatria e cardiologista. Quarta-feira, neurologista, endocrinologista, clínico geral, gastroenterologista e dermatologista. Quinta-feira temos ortopedista, reumatologista e clínico geral e psiquiatra. Sexta-feira temos ginecologista, nutricionista, pediatria e dermatologista. Essa é a CEMAP Saúde em Duque de Caxias. Temos também CEMAP Saúde, né? Temos a CEMAP Saúde em Jardim Primavera, tá? Fica na rua Baikal, número 979, Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rua da Antiga Loteria. Telefone de contato é 2676-3461. Telefone no WhatsApp 99290-7827. Segunda-feira temos otorrino, clínico geral, pediatria, ortopedista. Terça-feira, clínico geral, cardiologista. Quarta-feira temos neurologista, clínico geral, gastro e dermatologista. Quinta-feira temos ginecologista e sexta-feira temos dermatologista, nutricionista, geriatra e clínico geral. Essa é a CEMAP Saúde Jardim Primavera. Temos mais CEMAP Saúde aqui. Temos CEMAP Saúde em Campos Elíseos, né? Fica na rua Tamarino, sem número, Campos Elíseos, Duque de Caxias, Rua da Antiga 60DP. Telefone de contato é 2776-4460. Telefone WhatsApp é 97587-3606. Segunda-feira temos otorrino, clínico geral, cardiologista e ortopedista. Terça-feira, ginecologista. Quarta-feira temos neurologista, clínico geral e gastro e dermatologista. Quinta-feira, cardiologista. Sexta-feira, dermatologista e nutricionista. CEMAP Saúde em Campos Elíseos. E temos também um convênio médico, Crimerge, Saracuruna. Fica na rua Nascimento e Silva, número 245, Saracuruna, Duque de Caxias. Telefone de contato é 2678-3671. Telefone WhatsApp é 98397-9463. Léo, tem alguma pergunta aí, Léo? Temos sim, Sérgio. Temos algumas interações já, iniciando a live. Começando aqui pelo companheiro Lira, desejando uma boa tarde a toda a diretoria. Boa tarde, Temos Lira. aqui também a Gisele Cordeiro. Boa tarde, Gisele. Temos a Tainá. Temos Boa tarde, o amigos. companheiro Cléser. Boa tarde, Clésia. Temos aqui também o Richard, desejando uma boa tarde a toda a equipe Somai Citicom. Parabéns pelo excelente trabalho. Temos já essas interações. O pessoal está entrando na live, Sérgio. Obrigado aí, uma boa Obrigada tarde, aí. amigo Richard. Estamos aí. Então, doutora Karina, a doutora Karina chegou, ela pode se apresentar, né? E o nosso programa tem bastante tempo. Doutora Karina, se quiser iniciar essa programação. Tá? Pois não, vamos lá então. Primeiramente, desejar uma boa tarde a cada trabalhador e trabalhadora, né, da nossa construção civil, mármores e granitos, de toda a categoria, né, Citicom, e enfatizar, tá, aos trabalhadores que são da Cinética, da empresa Cinética, que não esqueçam que hoje tem uma reunião no sindicato às 15 horas,
Vocês solicitaram que eu fizesse alguns esclarecimentos, então não esqueçam de comparecer às 15 horas no sindicato hoje para uma reunião. Nós estávamos, né, na semana passada, Sérgio, falando, né, sobre a questão de atestados médicos no ambiente de trabalho, né? Acabou que, devido ao horário, a gente não conseguiu, né, concluir o assunto. Então, para você, trabalhador, que não participou semana passada, que não conseguiu anotar sobre essa questão, hoje a gente vai estar fazendo mais um pouquinho, falando, né, sobre esse assunto, né, sobre atestado. Os atestados médicos, inclusive, eles desempenham um papel fundamental, porque eles servem, né, para comprovar, né, e garantir a transparência e a legitimidade das ausências, né, do trabalhador e da trabalhadora diante de questões de saúde ou outras questões, né, porque nós temos vários tipos de atestado. Né, nós temos o ASO, né, que é o atestado que fala da saúde ocupacional do trabalhador, nós temos atestado eleitoral, nós temos atestado de doação de sangue, de serviço militar, são muitos tipos de atestado. Inclusive, tem trabalhadores que têm dúvidas se a pessoa precisar se ausentar, né, para a questão de fazer o Enem, se equivale ao atestado para vestibular. E equivale sim, sabe? Tem muita gente que acha que só o atestado para o vestibular que vale a pena. Mas o Enem é visto hoje, né, como o Exame Nacional do Ensino Médio, e ele é de suma importância. Então, as empresas, elas devem sim aceitar esse tipo de atestado. Mas o atestado médico, gente, o que ele é, né? Ele é um documento fornecido por um profissional de saúde, atestando o quê? Né? Que o paciente, ele não tem condições de exercer suas atividades por um determinado tempo. É para isso que serve o atestado médico, para informar isso. Então, quando o funcionário, Sérgio, ele se ausenta do trabalho por motivo de doença ou por motivo de um acidente, né? Ele tem que apresentar um atestado médico à empresa para justificar o quê? As suas faltas. Então, trabalhador, você tem que apresentar o atestado médico. Se acontecer alguma intercorrência com você, se você precisar de auxílio, não deixe de buscar através do seu sindicato ou através de algum parente, alguém, porque se você não apresentar o atestado médico, a empresa ela vai entender o quê? Que o trabalhador está faltando, tendo faltas sem justificativa e pode, né, se passar de 30 dias, te causar, né, uma falta grave, que seria o abandono de emprego. E isso pode gerar transtornos muito grandes para o contrato de trabalho. Então, os atestados médicos que existem, que nós temos hoje, anota aí, é o atestado de aptidão física, né, que ele vai ver se você tem realmente aptidão física. E a gente tem atestado, seja, muita gente não sabe, mas a gente tem atestado de sanidade física e mental. A gente tem o atestado disso. Temos o atestado para as gestantes, que é o atestado de gestação, atestado para a questão da amamentação. A gente tem atestados para a questão de interdição, né, se haver qualquer problema nesse sentido. Atestados no caso de internação, de repouso à gestante, né, que é o atestado de 120 dias. Atestado de acidente de trabalho e atestado por doença, que é aquele atestado que vale até 15 dias depois, se continuar, aí o trabalhador ele tem que ficar afastado pelo INSS, né? Agora, quem pode emitir esse atestado médico são os profissionais de saúde, né? Que eles têm essa competência legal para exercer a medicina ou então outras áreas de saúde. Por exemplo, se você precisar de um psicólogo, se você precisar de dentista, né? Você precisar disso, eles podem também estar emitindo, né, atestados, né? Agora tem um atestado que as pessoas confundem muito e acham que equivale ao atestado médico. Na verdade não é, que é o atestado de comparecimento. Ele parece um atestado de saúde, mas ele não é. O atestado de comparecimento, você utiliza ele, né, quando você vai ao médico, quando você precisa fazer um exame, né? Então, esse atestado, ele diz, né, que você ficou afastado aquelas horas, né,
ou tem, dependendo do tipo do exame, até pode-se dar um dia, né, dependendo do exame que a pessoa faça, né, que seja muito incisivo, um exame que requer, por exemplo, uma biópsia, né, que precisa levar a ponto, enfim, a pessoa ganha alguns dias. Então, esses atestados são chamados de atestados de comparecimento, que são atestados mais simples, que você usa para afastamento da sua atividade laborativa, né? Mas é só para questões de exames médicos, exames laboratoriais, tá bom? E tem também um atestado que muitas empresas não gostam de abonar, que é o atestado de acompanhamento. É quando você, trabalhador, precisa, por exemplo, acompanhar um parente, a sua esposa ou seu filho no médico, né? Quando você precisa acompanhar a pessoa para fazer um procedimento médico, por exemplo. Por exemplo, você tem uma pessoa e precisa que a pessoa vai fazer uma endoscopia, por exemplo. É obrigatório que a pessoa que vai fazer um exame desse, que é muito incisivo, que toma uma sedação, que vá com acompanhamento, com acompanhante. Então, muitas empresas querem negar o direito da pessoa apresentar esse tipo de atestado, mas você, trabalhador, fique sabendo que você tem todo o direito de estar apresentando esse tipo de atestado médico, tá bom? E a gente tem um atestado que é muito, muito comum, que todo mundo conhece, que é o atestado de saúde ocupacional, que é o chamado ASO, né? E esse atestado, né, a gente usa, né, para justamente verificar como está o estado de saúde daquele trabalhador ou daquela trabalhadora, né? É um instrumento fundamental no campo da medicina ocupacional, porque ele avalia justamente se você tem aptidão física e mental para exercer aquela função, né, no trabalho. E ele tem tanto que ser feito na admissão e na demissão, tá? Outro dia eu atendi um trabalhador que a empresa informou que não iria fazer o atestado demissional, Sérgio, porque ela já tinha feito há 3 ou 4 meses atrás e ela estaria pautada nisso para não ter que fazer novamente o exame. Gente, isso é incorreto. Todas as empresas, no ato da demissão, têm que encaminhar o trabalhador para fazer esse ato, tá? Por quê? Porque de 3 meses para cá, a situação de saúde daquele trabalhador, inclusive, mudou. Ele estava com problemas de saúde. Então, a empresa ela tem que verificar que ela deve fazer o exame demissional no ato da demissão. Que exames anteriores feitos, né, exames de rotina, que a empresa pode fazer, exames periódicos, eles não são e não devem ser utilizados para o ato da dispensa, tá bom? E a gente tem um atestado que é triste, né, mas a gente tem que falar sobre ele, que é o atestado de óbito, tá? Esse atestado você vai apresentar através da certidão, né, de óbito, e a ausência permitida, que muita gente se confunde, é de 2 dias consecutivos, a não ser que haja em convenção coletiva ou acordo coletivo um prazo maior, tá, pessoal? Mas, segundo a legislação, é de 2 dias consecutivos. Como é a contagem dessa licença, né? A contagem da licença, geralmente, ela acontece um dia após o falecimento, tá? Até para a pessoa poder resolver questões burocráticas, enfim. Por exemplo, se a pessoa falece, né? Falece numa segunda-feira, né? É contado terça e quarta para questões de abonar essas faltas, tá bom? Agora eu queria falar uma coisa, Sérgio, que muitos trabalhadores não sabem. Existe agora novas regras para emissão de atestado médico. Saiu no dia, vai entrar em vigor, aliás, agora no dia 5 de novembro, as novas normas para atestado médico, né, e que vão começar a ter validade, tá, jurídica para todo mundo a partir do dia 6 de março do ano que vem, tá? É a resolução do Conselho Federal de Medicina 2381 de 2024. O Conselho Federal de Medicina, gente, ele buscou justamente essa alteração
em virtude de estar ocorrendo muita falsificação de atestados médicos. Pessoas fazendo carimbo, utilizando dados do profissional, sem que efetivamente aquela pessoa tenha dado qualquer tipo de atestado médico. A gente tem visto ocasiões dessas, inclusive, que causam justa causa, né, no ambiente de trabalho. Então, é uma mudança que vai ser bem significativa e elas vão alterar a forma de ser feito esse atestado. As principais mudanças quais seriam, né? A plataforma atesta, né, que o sistema vai ser oficial, né? Vai ser o do Conselho Federal de Medicina, vai ser o sistema oficial e obrigatório para emissão e gerenciamento dos atestados médicos. Então, aquele atestado médico simples, se ele não tiver nessa plataforma, ele não vai mais ser aceito. Para emitir o atestado, inclusive, o trabalhador ele vai ter que apresentar documento com foto e, em caso de menor, né, de idade ou interdito, a prova da identidade. Por exemplo, geralmente crianças, os pais não têm o hábito de fazer logo a identidade. Embora seria bom, tá, gente? Eu fiz do meu filho e a identidade é um documento gratuito. A primeira identidade que você faz é gratuita. Então, você pode estar emitindo esse documento, tá? De forma gratuita. E é uma questão até de segurança para vocês terem, tá bom? Com relação à criança, tá? Fica essa dica aí. E os médicos, eles só vão poder fornecer agora esse atestado com diagnóstico codificado quando for por justa causa, exercício do dever legal, solicitado do paciente ou do representante legal. Então, o que deve constar agora no atestado médico? Identificação do médico, o tempo concedido da dispensa, registro de qualificação de especialista, identificação do paciente, tá? Informação e classificação internacional de doenças CID. Tem muitos médicos que esquecem de colocar CID, gera um transtorno muito grande para o trabalhador que tem que voltar naquela unidade de saúde para que esse código da CID seja colocado. Agora vai ser obrigatório, senão ele não vai ser nem aceito no sistema. Então, a data da emissão, a assinatura do médico, né, e os dados dos contatos profissionais. Além de que também vai ter que constar endereço profissional ou residencial do médico, que é de suma importância, tá bom? Agora, uma coisa interessante que eu queria trazer para vocês Sérgio, o que você acha? A empresa, ela pode recusar um atestado médico? Não, pode. Não, exatamente, gente. Uma empresa, ela não pode recusar a apresentação de um atestado médico válido. Ou seja, aquele emitido por um médico ou por um dentista, né, um atestado médico ou odontológico, com a devida identificação do profissional, com carimbo e registro no Conselho, né, Regional de Medicina ou no CRO, tá? E o trabalhador, ele pode processar a empresa se ela não aceitar o atestado? Sim. Inclusive, gente, a recusa de atestados, tá, é suficiente para aplicação, tá, dos descumprimentos de obrigação trabalhista do artigo 483 da CLT, tá, que seria a rescisão indireta. E a gente poderia aplicar uma rescisão indireta quando a empresa também ela se nega, né? É interessante falar sobre isso, que tem um julgado que foi interposto por uma trabalhadora porque ela foi demitida por justa causa pela empresa, porque a empresa dificultava justamente, Sérgio, o recebimento dos atestados médicos dela, ocorrido por causa de consultas. E o tribunal da 4ª região, né, de São Paulo, né, aliás, perdão, da 2ª região de São Paulo, reconheceu a rescisão indireta e condenou a empresa ao pagamento de todas as verbas devidas, porque a empresa pegou, ao se negar a aceitar o atestado, ela pegou e dispensou a empregada por justa causa. E ainda condenou a empresa a pagar 10 mil de danos morais. Foi constatado o quê? Que a empresa somente aceitava atestados médicos entregues no prazo de 24 horas.
Então, se você, trabalhador, se afastasse e não tivesse condições físicas ou não tivesse ninguém que pudesse ir lá no setor levar na empresa o atestado médico, se não cumprisse esse prazo, a empresa simplesmente ela não aceitava esse atestado. E isso era uma conduta errada, né? Porque a empresa ela tem que observar por que aquele trabalhador se afastou, né? E aqui a gente encerra com essa questão, né? Falando sobre os atestados médicos. E caso você tenha qualquer dúvida sobre como apresentar um atestado médico, como solicitar, qualquer problema, você entra em contato conosco aqui no setor do departamento jurídico, tá? O departamento jurídico do Citicom, ele funciona de segunda a sexta-feira, sendo que de segunda a quinta, no horário de 8 da manhã às 6 da tarde, o sindicato já está aqui aberto para atender você. O departamento jurídico, meu plantão são terças, quintas e sextas, tá? Eu estou aqui, doutora Karina, e do doutor Hernandes, ele está aqui segundas, quartas e quintas para atender você, tá? E às sextas o sindicato funciona até às 5, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, temos alguma interação aí, Léo? Temos sim, temos aqui o companheiro Jean Felipe desejando uma boa tarde para a doutora Karina Hernandes. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Temos o Mário Fontes desejando uma boa tarde. Temos Boa tarde, o Rafael Monteiro, a Franciele, Boa o tarde, Fábio Rafael. Márcio, Sidney Fernandes e a página Tecnologia Hidrônia. Temos aqui também o Clésio Sauê. Clésio, sindicato boa tarde, forte e Clésio. ativo, com esclarecimento para todos os trabalhadores. Pode Boa começar. tarde. Ah, obrigada. Então, agora eu vou passar a bola para o doutor Hernandes, que ele vai estar trazendo os andamentos dos processos. Lembrando ao pessoal da Cinética que hoje tem reunião às 15 horas aqui no sindicato. Obrigada e agradeço a todos a participação. Doutora Karina, muito obrigado aí, né? Abrilhantando aí a nossa live. Obrigado, doutora. Doutor Hernani, qual a oportunidade? Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, doutor? Boa tarde a todos, a todas. Estive ausente aqui devido a um pequeno contratempo técnico, né, Léo? Isso. E aí tivemos que diminuir aqui a tela, né? Então fizemos uma divisãozinha aqui, a doutora Karina terminando o tema, né? Isso. Tema muito relevante aí Muito para legal, os né? trabalhadores. E vamos dar continuidade, Sim, sim, né, doutor. com os andamentos das ações coletivas. Sim. Tenho aqui uma excelente notícia. Que bom. É mais uma vitória aí para os trabalhadores da categoria, para o sindicato, Poxa, que legal. né, numa ação coletiva que foi ajuizada pelo Citicom, né, em favor dos trabalhadores que prestaram serviços à empresa TFM Petro Obras e Manutenção Limitada, Legal. lá na área da Petrobras. A Petrobras também foi incluída no processo e recentemente foi proferida a sentença favorável aos trabalhadores, Que legal. inclusive em relação à condenação da Petrobras. Muito Petrobras, houve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Petrobras, Certo. embora ela tenha fiscalizado, mas a fiscalização ela foi deficiente. Uhum. Por quê? A Petrobras ela aplicou multa, de fato ela aplicou, mas a multa não foi revertida para pagar os trabalhadores. Entendi. Aí isso aí ficou definido no processo, no depoimento do preposto, Certo. né, preposto da própria Petrobras, Uhum. né, que confirmou esse fato, né. A Petrobras aplicou multas, mas em benefício dela própria. Sim. E os trabalhadores ficaram à míngua, né, em relação aos valores que foram retidos, inclusive, pela Petrobras, que deveriam, na verdade, serem revertidos para pagamento das verbas Sim. dos trabalhadores. Sim. E a Petrobras não agiu dessa maneira, né, acabando tendo ela própria se beneficiado Certo. das medidas que ela adotou em relação à fiscalização, e os trabalhadores não tiveram o recebimento, e apesar de ela ter praticado atos fiscalizatórios, mas estes não foram em proveito dos trabalhadores. Então a Justiça reconheceu a responsabilidade subsidiária da Petrobras, e aí o processo segue aí. Vamos ver se ela vai recorrer. Se recorrer, nós vamos continuar defendendo aqui a tese de reconhecimento da responsabilidade dela, Sim. em razão da deficiência na fiscalização. Sim, sim.
Tá certo? Então foi uma vitória aí para os trabalhadores Graças a Deus. e para o sindicato também. Sim. Vou começar aqui falando sobre a mediação, né, que aconteceu lá no Sejusc, né, nessa semana, em relação à convenção, né, a negociação coletiva para ser firmada a convenção coletiva do setor da construção civil leve, né? Então, o Sincosimo, né, apresentou uma contraproposta, naquele sentido que nós até já mencionamos aqui, Certo. de 5% para algumas funções, né, e 3,82% para outras funções, sob o argumento de que algumas funções estão acima, né, do piso praticado no mercado, e aí o Sincosimo vai encaminhar, então, uma planilha com as funções que o sindicato pretende ali obter o reajuste, oferecer o reajuste de 3,82%, e para as outras funções em 5%, o sindicato vai levar para a Assembleia e colocar em deliberação aí para os trabalhadores da categoria decidirem se irão aceitar ou recusar a proposta do sindicato patronal. E então ficou designada próxima audiência de mediação para o dia 3 de dezembro de 2024, às 10 horas. Até lá vai acontecer essa assembleia e nessa próxima audiência o Sitcom vai apresentar então a decisão dos trabalhadores que vai ocorrer aí em assembleia. Certo. Então, a coletiva TFM Petro, que seria a próxima que eu já mencionei logo no início, tá certo? Então, sentença favorável aí aos trabalhadores e também em relação à condenação subsidiária da Petrobras. Então, devemos agora aguardar os prazos de possíveis recursos, tá? No caso aí, provavelmente a Petrobras pode questionar a decisão, né? E se isso acontecer, o sindicato na próxima live vai informar aqui se vai haver recurso da Petrobras ou não. Então o sindicato vai deixar todos os trabalhadores aí informados sobre o andamento do processo. Próxima coletiva em Nova Rio, verbas decisórias em 24 de 10 de 2024, recebidos os autos para incluir em pauta. Então esse processo está lá no Tribunal Regional do Trabalho, lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio, e em breve vai ser incluído em pauta para julgar o recurso que a Inova Rio apresentou no processo. Coletiva RMV Equilíbrio Vertical, em 22 de outubro de 2024, rejeitados embargos de declaração da Petrobras sobre o acórdão que manteve a condenação da empresa. Aguardar o acordo com a fundamentação. Coletiva Propave atual Blaspint, em 10 de outubro de 2024, publicação de intimação para tomar ciência da sentença que foi favorável aos trabalhadores na condenação subsidiária da Petrobras. Aqui é a Petrobras Transpetro, tá? Então, aguardar prazo de possível recurso aí pela Transpetro. Ainda está no curso do prazo. Coletiva Perbras, contrato indeterminado, em 17 de outubro de 2024, publicação para prosseguir na fase de cálculos. Então, o sindicato foi intimado a apresentar os cálculos nessa ação coletiva. Inclusive, hoje eu passei para o contador, né, do sindicato, para ele poder elaborar as planilhas de cálculos e o sindicato, em seguida, apresentar os documentos lá na ação coletiva. Coletiva Misel Engenharia, 16 de outubro de 2024, conclusos para vista regimental. Então, outro ministro pediu vista para poder analisar o processo. Então, ele se encontra suspenso o julgamento em razão de novo pedido de vista regimental pelo ministro. Coletiva VBC Tecnologia, em 14 de 10 de 2024, retirado de pauta de audiência que estava agendada para o dia 3 de dezembro de 2024, às 14h30. Então, a vara vai novamente agendar uma nova data e um horário para acontecer a audiência aqui na Vara do Trabalho de Duque de Caxias. Coletiva REME, em 8 de 10 de 2024, despacho para ativar novo convênio da Justiça para buscar patrimônio dos sócios. Coletiva Altivale Automação, medida cautelar em 3 de 10 de 2024, publicação de intimação para a Petrobras proceder à penhora de crédito da Altivale. Em 12 de setembro de 2024, mantida a multa que foi aplicada à Petrobras no processo e foi intimada para informar qual é a previsão dos demais depósitos. Então, esse processo aqui, a Petrobras ela foi intimada para poder apresentar documentos referentes à fiscalização,
eventuais aplicações de multa, de retenção de fatura, a Petrobras se manteve inerte, não falou nada, descumprindo a ordem judicial, então a Vara do Trabalho aplicou uma multa de R$500 mil em face da Petrobras. Certo. Tá? E esse valor vai ser revertido aí para o pagamento das verbas devidas aos trabalhadores. Legal, muito bom. E a ação coletiva também da mesma empresa, Altivale Automação, em 8 de julho de 2024, distribuído por sorteio no Tribunal Regional do Trabalho para julgamento dos recursos. Coletiva MEC-Serve, verbas decisórias, em 23 de setembro de 2024, juntados em embargos de declaração para esclarecimento de pontos da sentença. Em 16 de setembro de 2024, publicado o acordo que conheceu do recurso do sindicato e condenou subsidiariamente a MEC-Serve e, no caso aqui, seria a Petrobras Distribuidora. O nome da empresa atualmente é Vibra Energia. Então, Vibra Energia está condenada subsidiariamente. Isso porque na Vara do Trabalho excluiu, afastou a condenação da Vibra, né? A antiga Petrobras Distribuidora. O sindicato fez o recurso e conseguiu lá reverter a situação e obter o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Vibra Energia, antiga Petrobras Distribuidora. Coletiva Masterlogic, verbas decisórias, em 30 de agosto de 2024, conclui os autos para a decisão de admissibilidade do recurso de revista. Na medida cautelar referente aos salários retidos em 12 de janeiro de 2023, conforme determinado pela Justiça, foi realizada a transferência dos valores no total de R$ 1.333.356,76 para o processo das verbas decisórias. Coletiva TS Engenharia, 13 de janeiro de 2023, processo suspenso por recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal sobre o tema do ônus da prova de fiscalização do ente público. Coletiva Perbras, contrato de parada. Em 16 de dezembro de 2022, distribuído e concluído para julgamento no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, aguardar a decisão. Léo, alguma pergunta? Léo? Tem sim, doutor. Só antes de entrar, só avisar o pessoal, já estamos chegando no momento do sorteio, para não perder o raciocínio, vou soltar as interações que vi aqui para o doutor Hernandes estar respondendo. Sim. Temos aqui o Kleber Almeida, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Kleber. Temos a Meire Silva e a Cláudia Lu. Boa tarde, Meire. Boa tarde. Sidney Fernandes deixou uma tarde, pergunta Cláudia. assim, ó. Boa tarde. Doutor Hernandes, o senhor tem informações sobre a assembleia que teve segunda-feira com a Brasprint com os credores? Então, boa tarde, qual é o nome dele? É o Sidney Fernandes. Boa tarde, Sidney, tudo bem? Então, Sidney, essa questão aí, ela envolve outro processo, né? É o processo da recuperação judicial da empresa. Esse processo está tramitando lá em São Paulo. Esse processo não tem ligação com a ação coletiva, que corre na Vara do Trabalho, entendeu? Então, assim, o sindicato está acompanhando, sim, a ação coletiva, na qual ajuizou em face da Propave e da empresa que contratou ela, no caso aí a Transpetro, e está acompanhando esse processo, essa ação coletiva. Agora, o outro processo que está lá em São Paulo, referente à recuperação judicial, o sindicato não é parte desse processo, entendeu? Então, não acompanha, não temos conhecimento da Assembleia, do que aconteceu lá, do que foi sugerido, né? Mas a Assembleia, normalmente, quando acontece no âmbito aí da recuperação judicial, é para poder aprovar. Isso eu estou falando de modo genérico, tá? Então, essa Assembleia, ela tem a finalidade de buscar a aprovação do plano de recuperação. Então, a empresa apresenta lá o que ela entende ser viável para ela se organizar financeiramente. Entendeu? Com prazos de pagamento, mas são prazos estendidos, né? E aí submete a deliberação pelos credores. Os trabalhadores são credores também, né? Não deixaram de receber as verbas rescisórias, outras verbas trabalhistas. Então, a Assembleia tem por finalidade de levar o plano de recuperação para fins de aprovação ou desaprovação aí por parte dos credores, tá certo? Essa é a finalidade. Mas o sindicato está acompanhando a ação coletiva que corre na Vara do Trabalho do Duque de Caxias, tá bom? Então, vamos lá? É isso aí. Também deixar aí para os trabalhadores, né, que a nossa campanha salarial, para os trabalhadores não deixar de encaminhar, tá? Para o setor de atendimento,
atendimento@sitcom.com.br, através do WhatsApp, né? 98486-6003, poderão estar mandando a sua proposta até o dia 10 de novembro. Então, né, o que eu quero deixar claro para os trabalhadores, porque cada um tem uma reivindicação, principalmente salarial, entendeu, doutora? Então, a gente deu um prazo até o dia 10 de novembro para o nosso secretário-geral incluir na pauta, que já praticamente já está quase pronto. Entendeu? A gente só bota só o salário, algumas coisas, depende dos trabalhadores encaminhar vamos dizer, a proposta salarial dele. Eu quero meu salário equiparado a X. Nem dizer que vai acontecer com a negociação. Então, até o dia 10 de novembro, para os trabalhadores, né, deixar ciente aos trabalhadores que estão nos ouvindo, né, que até o dia 10 vocês podem encaminhar para esse meio do atendimento aqui do Sitcom, né, a proposta de vocês. Tá bom, Léo? Podemos fazer o sorteio, Léo? Podemos. Podemos? Então, dá início aqui. Então, já vou gerar Vamos aqui. lá. Pode ir lá. Sérgio. Número 3. Número 3 é a Tainá. Companheira Tainá. Ganhou aí o Léo. Apresenta aqui, Léo. Vê se dá para Tainá apresentar. Silva. Apresentar aí a caneca e a nova camisa aí do Sitcom, tá? A nova camisa aí do Sitcom. Léo, poder apresentar a caneca e a camisa, A caneca. tá? Meus parabéns. Tá bom? Então, Tainá Silva está presente na live. É só dar um Deixando nos alô. comentários aí, ganhei. Isso. E vamos lá. Deixou aí, vamos lá, Léo. Mais uma? Mais uma, né, Léo? Aqui, ó, Léo, número 5. Número 5 Número foi 5. Jean Felipe. Companheiro Jean Felipe. Felipe. Jean Felipe, dá um alô aí na live aí para você poder ganhar sua camisa e sua caneca aqui do Sitcom. Entendeu? Para tomar aquele café, né, doutor? No fim de semana, no domingo, né? Ué. Entendeu? Relaxado, né? Exatamente. Jean Felipe e a Tainá. Se está presente aí na live, deixa aí, ganhei. Senão o Doutor Sérgio vai contar e a gente vai O pular pro doutor Hernani próximo. está todo feliz que ontem foi, acho que 5-0. Foi 5-0, doutor? 5-0. Foram tantos gols que eu não estava nem acreditando. Foi mais um. Tá certo. Nossa. Que glória. Entendeu? Mas merece, né? O torcedor do Botafogo merece, Tá né? certo, Momento de felicidade, né? aqui no Sitcom tem Muito bastante tempo Botafogo. apoiando o time. Tem quase um time de. Tem quase um time Perseverança society. ali. Tem quase um time society aqui de Botafoguense aqui no Sitcom. Então, Tainá Muita e gente. o Jean, por enquanto, ainda nada. Ó, eu vou contar, hein, Léo? Pode ir lá. Vou tentar contar. Número 1, número 2 e número 3. Pode rodar, doutor Hernani. Vamos lá. Rodar aí que. Pode rodar. Léo, é o número 13. Número 13. Meire Silva. Companheira Meire Silva. Meire Silva. Se está presente aí na live, Só dá um deixa alô, aí. Meire. Companheira Meire Silva, só dá um alô aí na live e vai receber uma caneca e uma camisa do Sitcom. Companheira Meire Silva. Temos aqui o Richard também desejando parabéns ao Botafogo e à sua torcida. Opa, obrigado. Tá certo. Meire Silva já deixou, ganhei. Já? Pô, tá. Ótimo. Então é isso aí. Tá? Meire Silva foi a Meire Silva já foi a vencedora, Isso. tá? Deixa nos Agora, Léo, comentários, tem né? que saber onde ela quer deixar onde que ela quer que deixe, ó, né? Isso, Meire Silva, deixa aí nos comentários onde você quer retirar o brinde, se na sede do sindicato ou lá no estacionamento da Reduc. Isso aí. Então doutor Hernani,
a gente tivemos aquela videoconferência sobre a Constituição Civil leve, né? O sindicato patronal manteve com as suas posições, né? Só para deixar claro para algumas pessoas que estão nos assistindo aí, que o sindicato patronal enrolou e não mandou as funções que eram. E depois ele teve capacidade para falar que a gente que tinha que ver, a gente que tinha que fazer uma coisa que não tinha nada a ver, sem lógica, né? E falar na frente da procuradora, eu acho que é uma coisa sem lógica, porque eu acho que se a pessoa, né, eles tinham uma proposta de encaminhar as funções para poder reduzir, não era a gente que ia fazer, ele que tem que fazer. Se a proposta é do sindicato, a proposta do patronal, sindicato é de querer que a gente fizesse, eles ficaram sem ação. Então, por isso que eles colocaram uma outra reunião no dia 3 do 12. Aí eles vão encaminhar, tem 5 dias para poder ser encaminhado aqui para o sindicato, para a gente poder fazer essa reunião com os trabalhadores, é onde eu já falei até com a diretoria, que é bom a gente fazer aqui na sede do sindicato, porque a gente dá um prazo para o trabalhador para poder vir no sindicato umas 6 horas, porque os trabalhadores saem tudo 5 horas. Aí vem aqui para a sede e a gente decide. Mas a gente precisa da proposta dele para a gente poder passar para todos os trabalhadores, tá? Porque explicar a vocês que a nossa database é 1º de fevereiro. Aí vai empurrando com a barriga, e a gente ficamos aí sem a convenção coletiva da Constituição Civil leve. Né? Graças a Deus que conseguimos, né? As outras convenções, a convenção da Reduc, da Constituição Pesada, do mármore, granito, junco e vimbe, do mobiliário, já foi tudo assinada. Aí só ficou a Constituição Civil leve. Então, só para dar esse esclarecimento aí, as pessoas, né? E muitas vezes as pessoas trabalham na Reduc, mas tem alguns colegas que estão dependendo dessa convenção coletiva, então tá nesse pé aí, né, doutor Hernando? Né? Isso, então, a gente está acompanhando aí, né? Vai ser difícil, né, a categoria aprovar essa proposta que o sindicato está sugerindo, né? De reduzir piso. Algo seria um retrocesso aceitar algo desse sentido, né? Mas o sindicato nunca foi intransigente, né? E colocou isso lá na mediação. Sim. E vai receber e levar a apreciação dos trabalhadores. Sim. Para aprovação ou recusa, né? Aí, doutor, eu queria fazer uma pergunta. O que acontece? A gente vai fazer essa assembleia e os trabalhadores eles vão se manifestar, e eu queria saber de você se dá para poder, até antes do dia 3, encaminhar esse processo para lá, para ver se a procuradora pode dar um veredito. Então, é quando tiver, no caso, a resposta do Sitcom, na audiência. Isso. Aí ela vai dar o parecer dela, entendeu? Diante do que já ficou tratado no processo. Porque, por enquanto, só o 55 apresentou, e agora o Sitcom vai se manifestar em relação à proposta do sindicato patronal. Não, estou querendo só, o que eu estou querendo, a pergunta que eu estou querendo dizer, se anteriormente, vai ser no dia 3 de dezembro, Isso. que está longe ainda, né? Se a gente temos, né, se o doutor tem como já deixar esse processo para ser analisado por ela lá, porque para quando chegar no dia da audiência, para não ter outra. Está entendendo onde eu quero dizer? Eu não sei se tem como. Não tem, porque ela vai se manifestar quando tiver a manifestação de ambos. Por enquanto só tem a proposta do patronal. Entendi. Vai esperar ouvir o sindicato, a categoria profissional, para então o Ministério Público, na pessoa da procuradora, né, colocar o parecer e uma sugestão de conciliação. Entendeu? Mas quando ouvir ambos os sindicatos, por enquanto só o 55 apresentou a proposta lá que ainda vai ser deliberada aí pelos trabalhadores. Entendi. Então dizer a todos vocês aí para poder a gente, né, a cada quinta-feira, as pessoas uma comunica a outra para a gente poder conversar, para a gente poder dialogar. Né? Léo, tem mais alguma pergunta aí, Léo? A Meire Silva deixou assim, ó. Ela falou que pega na Reduc, e perguntando quando pode ser. Não, a gente está lá de segunda a sexta-feira. Já coloca no caminhão, né? Hoje. Já coloca no caminhão. E amanhã. Segunda a sexta-feira ela pode ir, tá? No caso, sexta-feira. Amanhã a gente já está lá. Se não puder, na outra semana também tá. Isso. A gente deixa no caminhão. Já né? deixa no caminhão, já. Deixa escritinho lá, quando a Meire chegar,
Aí Exato. pergunta a ela, porque a gente temos camisa aqui, temos GG, temos G, pergunta a ela qual a camisa, qual o tamanho que ela quer. Ela tá tá? ouvindo você. Então, Tá Meire bom. Silva, você deixa aí nos comentários para poder estar separando o tamanho da sua camisa. Isso. Se é M, G, P, GG, né, É Sérgio? GG. Então, beleza. Pronto. Dando continuidade aqui, doutor Hernandes, ou Oi, Sérgio, Sérgio. tem uma pergunta que vem constantemente lá no grupo do Telegram, Uhum. que ela vem assim, ó, do companheiro Marcos de Paula. Ele deixou: boa tarde, alguém para me dar uma informação? Saí da empresa no dia 1º de agosto, já vai fazer 3 meses. Uhum. Em setembro, ela pagou o retroativo aos funcionários. Certo. Ficaram de acertar comigo o retroativo e até agora nada. Tento entrar em contato com a matriz e parece que mudaram um número. Dá que o telefone não existe. Alguém pode me dar orientações do que fazer? Doutor Hernani está com a palavra. Então, nesse caso aí, a empresa está inadimplente, né? Ela já deveria ter efetuado o pagamento da diferença salária retroativa e não procedeu dessa maneira. Sim. Então, quando a empresa está inadimplente e, no caso, ele já não consegue mais contato com a empresa para tentar uma solução administrativa, o meio adequado agora é buscar, no caso, uma solução pela via judicial, Sim. através de uma reclamação trabalhista, Sim. e aí o senhor vai poder comparecer ao sindicato de segunda a sexta, Sim. né, no horário comercial, para poder abrir a ficha de entrevista, Sim, assinar a sim, procuração, sim. tem que trazer os contra-cheques até para poder apurar as diferenças salariais, Sim. né? No caso aí também o extrato do FGTS, carteira de trabalho, PIS, CPF, Sim. para poder fazer a entrevista, né, assinar a procuração, a declaração e a parte em seguida ser encaminhado ao advogado para poder providenciar a petição inicial e encaminhar tudo para a justiça, tá bom? Temos aqui também o Luiz Carlos e o Rodrigo da Costa. Eles deixaram assim: alguma notícia sobre o juiz de 5% de aumento para a construção civil leve? Deixa eu estava até aqui, né? A gente está até comentando. Exato. Mas é normal, né? O que acontece? A gente, é só para explicar esse companheiro, é o seguinte: os 5% que a gente pedimos ao sindicato patronal, 5% linear. Então, o sindicato patronal, o que ele colocou? Ele colocou que ele ia dar 3,82% para algumas funções e 5% para outras funções. Então, o que ficou conversado? Manda para a gente, sindicato patronal. Então, o sindicato patronal não mandou coisa nenhuma, né? Eu praticamente pedi ao doutor Hernani para poder entrar em via judicial. O doutor Hernani, ele chegou: Sérgio, a gente podemos sim ir para o Sejus, que é uma mediação, né? Não é dizer que o Ministério do Trabalho não serve, mas para algumas coisas é bom conversar logo direto com o procurador. Então, está nessa tese aí. Eu só vou poder te dar um respaldo, né, quando eles derem para a gente as funções. Aí a gente vai fazer uma assembleia no sindicato, aonde vocês vão falar: ó, pode fechar, Sérgio. Pode não fechar, vai para a justiça. Quem sempre decidiu aqui no sindicato foi vocês, os trabalhadores, tá? Então, no primeiro momento, tá nesse pé aí, tá? Tá bom? Então, beleza. A Meire Silva ainda já respondeu. Ela falou que o tamanho dela é G, essa região. Então, Certo. depois eu pego com você, por enquanto só. Então é isso. E aí, no caso, já vai deixar no caminhão e ela pode retirar amanhã, no Pode caso. retirar. Lá na Reduc. Pode, Pronto, pode. Meire. Então é isso, tá? Já vai deixar no tamanho que Deixar a no senhora caminhão. solicitou. Tá, meu? Então, agradecer a todos vocês aí, tá? Que está sempre com a gente aí, se puder falar com outros trabalhadores, para a gente poder conversar, tá? A gente vai sempre, nunca o trabalhador vai ficar aqui desinformado, não. Que vocês perguntarem, que a gente não souber, e muitas vezes a gente não sabe naquela hora, mas a gente pode encaminhar pelos atos, Isso. né? E todo mundo vai estar informado, tá? Então, desejar a vocês uma boa semana, que hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, tá? E que Deus abençoe vocês e a família. Muito obrigado. Desejar uma ótima quinta-feira, uma boa tarde a todos e a todas, e na quinta-feira estaremos de volta. E agradecer a presença de todos e até a próxima quinta. Só antes de encerrar, o Sidney Fernandes Opa, deixou pois não? uma ótima quinta-feira para todos vocês e que Deus possa abençoar a todos. Opa, obrigado. Recebo, obrigado. E você está convidado, Sidney, para participar aqui da Sim, mediação sim. da Com certeza. nossa live, né? Com E certeza. trazer as dúvidas, trazer interações aí para a gente
passar aqui, né? E Isso. ter uma ótima tarde aqui juntos, tá bom? Obrigado. Ótima quinta. Tchau, tchau.